Meninas e meninos, eu trouxe para vocês hoje uma dica muito fácil, muito rápida e muito prática de fazer. É uma necessaire onde vocês podem guardar desde maquiagem até documentos, alguma coisa que vocês queiram guardar dentro da bolsa. Ela é bem prática e bem fácil e muitas das meninas têm dúvidas de como montar essa necessaire, porque ela é chanfrada somente em dois lados. Na parte de cima, ela não é. Então, aqui, olha, essa parte de cima aqui, ela é somente costurada e o chanfrado está aqui embaixo. Então, muitas das meninas ficam com dúvida de como, que tamanho que eu faço esse chanfrado. Então, eu resolvi preparar essa necessaire usando os tecidos da Fabricarte. Os tecidos da Fabricarte são lindos, então você pode escolher uma estampa, não há nem necessidade de fazer um patch trabalhado, você pode pegar uma dessas estampas que os meninos estão mostrando aí, são estampas bem bonitas, escolhe uma estampa, por exemplo, esse azul que está com flores que eles estão mostrando. Eu posso optar por uma estampa dessa para necessaire e para o forro eu colocar um outro tom, ou em poá, ou em poeira, ou um arabesco, fica bem bonito. No caso da nossa aqui, eu utilizei a mesma estampa tanto para o forro quanto para a parte de cima. Então, o que eu fiz? Eu cortei uma faixa de 23 centímetros de largura. 23 centímetros de largura é a parte de cima da nossa necessaire. É essa parte aqui, olha. 23 centímetros é esta parte aqui, daqui até aqui. Se você quiser aumentar, basta você aumentar essa medida aqui. O 23 você pode passar para 30, por exemplo. Então você determina que essa medida aqui é inclusive a medida do nosso zíper, 23 centímetros. A largura da faixa. Cortei ela de 23 por 35 de comprimento. Vou cortar uma manta um pouco maior e vou fazer um quilt quadriculado. No caso aqui, eu fiz um matelaçado de 5 centímetros. Fiz um quadriculado de 5 centímetros. A dica é, aumente o comprimento do ponto. Baixe esse ponto aqui para 5 centímetros de comprimento, não deixe ele muito justo. Largura, 5 de largura, entre uma linha e outra, e o comprimento do ponto você pode pôr de 4 a 5 de 4 a 5. Feito isso, você vai cortar o tecido de forro exatamente da mesma medida. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho o tecido estabilizado na manta R1, já quiltado. Vou refilar certinho com 23 por 35 e vou cortar um tecido de forro exatamente da mesma medida, 23 por 35. Aí o que eu vou fazer? Vou precisar de um zíper da mesma medida da largura da minha peça e vou costurar este zíper aqui na parte de cima e na parte de baixo. Aqui não tem necessidade de colocar esse cursor agora, ó. Eu gosto primeiro de prender o zíper, eu venho aqui, eu prendo primeiro o zíper de um lado e de outro, com o pezinho de zíper que já vem na sua máquina Singer, certo? Depois que eu prendi aqui, olha, eu vim aqui, prendi o zíper com o pezinho. Não se esqueça que o direito do zíper tem que estar virado para direito da estampa, certo? Aí eu vou vir com o meu tecido de forro, vou apoiar direito com direito, venho com um alfinete, ou se você não tem muita prática, alinhave, venho aqui e vou embutir este zíper. Vou embutir de um lado ou do outro. Aqui eu vou mostrar para vocês como que a gente faz com o pezinho. Eu tenho o meu pé comum, meu pé de costura reta, eu retiro, venho com o meu pé de zíper, olha, coloco ele e abaixo, certo? Venho aqui na máquina, olha, acerto, ó, venho aqui, certinho, e vou costurar, ó, quando eu for costurar, essa ponta da máquina aqui, olha, onde a agulha bate, ela vai bater exatamente justo aqui, ó. Então, quando eu estiver com ele pronto, ele vai ficar, o embutido vai ficar certinho, olha. Vem de um lado e do outro. Vou fazer isso nos dois lados. Vou deixar essa parte aqui aberta, que é por onde eu vou desvirar a minha peça, ó. Tirei.
vou desvirar, olha, vou desvirar e vou fazer um presponto do lado direito. Vou prespontar exatamente em cima aqui, ó, com uma largura de pé de máquina. Feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou costurar de um lado e de outro, de um lado e do outro. Aí eu vou vir, vou fechar, essa parte aqui não está costurada, tá? Ó, vou vir aqui, vou vir e vou colocar o meu cursor do meu zíper. Venho aqui. A dica do cursor é a seguinte, olha. As meninas têm dúvida de como colocar esse cursor. Apoia o dedo indicador aqui na parte de baixo do cursor. Segura, ou do meio, tanto faz, ó. Põe um e o outro, certinho. Deixa aqui bem justo na parte de cima e na parte de baixo. Vá treinando, as meninas reclamam de colocar esse cursor, porque realmente ele é chatinho de colocar. Mas vai devagarinho, vai treinando, olha, ajeita ele, apoia esse dedo aqui e esse aqui. Dá uma ajeitada com a mão que ele fecha, olha. Certo? Fechou? Fechou? Você vai calcular essa parte de cima aqui com mais ou menos uns 3 centímetros de distância. Essa parte de cima é aqui, olha, essa distância aqui. Você pode colocar, olha, eu quis montar essa daqui com zíper bege para mostrar a diferença. Como que eu faço para realçar uma peça? Se eu coloco um zíper com cor contrastante, ele valoriza a peça. Se eu jogo com um zíper muito do tom da peça, no caso aqui, ele apaga. Então, se você pode trabalhar aqui com um zíper, até com verde musgo, vai ficar bem bonito. Feito isso, você vai virar a peça pelo lado do avesso. Vai virar a peça pelo lado do avesso. Ó, aqui já tá preso. Se você quiser, você pode... Aqui eu tinha muito retalho de couro em casa. Então, o que eu fiz? Eu cortei 2 tiras de couro e costurei. Caso você não tenha, o que você pode fazer? Você pode fazer com o próprio tecido. Pode, inclusive, fazer com um tecido num tom contrastante. Aqui, como eu fiz o zíper bege, eu joguei um marrom avermelhado. Se eu tivesse colocado o zíper meio avermelhado, também fica bem bonito, como eu fiz na peça principal. É uma questão de gosto. Olha, os meninos estão mostrando o zíper avermelhado com... O detalhe aí vai ser... O que vai realçar nessa peça vão ser os detalhes. O cursor com um metal mais bonito e o couro ou, se quiser, de tecido. Não tem o couro na sua cidade? Faz uma dobrinha de tecido que fica bonito também. Fez isso, vira para o lado do avesso. Vira essa peça para o lado do avesso. A dica aqui é, quando eu costurar, eu já prendi, olha, forro e a parte da frente, para não ficar com aquele buraco aberto aqui. Fez isso, dobra aqui, ó, e vai passar uma costura dos 2 lados. Eu vou passar uma costura tanto do lado de cá, quanto do lado de cá. Já trouxe uma aqui mais ou menos pronta para vocês verem, olha. Passei a costura de um lado e de outro. Aí, o que eu vou fazer? Uma peça bem feita, bem acabada, precisa ter um bom acabamento. Como eu faço esse acabamento? Eu cortei uma tira de 4 centímetros. Essa tira eu costurei, vou dobrar e vou virar. E vou passar a máquina mesmo, olha. Virei aqui, passei a máquina. Aqui eu deixei maior para poder dobrar e dar um acabamento. Embaixo eu posso cortar justo, porque eu vou fazer o chanfrado. O segredo é aqui. Para ficar bonita essa peça, o chanfrado tem que ser feito com 2,5 centímetros. Então eu vou chanfrar 2,5 de um lado e 2,5 do outro. Vou abrir e vou passar uma costura aqui. Quando eu passo a costura, ela já dá o formato da necessaire. Essa daqui, olha, o que eu fiz? Eu fiz ela maior. Eu particularmente não gosto. Eu acho que ela fica muito aberta. A que fica mais bonita é quando você faz esse chanfrado aqui de 2,5. Então, é uma peça simples, fácil de fazer. Quando você desvirar, ao desvirar, depois que fizer o chanfrado, você corta e arremata da mesma maneira da lateral. Ao desvirar, a peça já está pronta. É uma peça fácil, simples. Espero que vocês aproveitem a dica. Vendam bastante, ganhem um dinheirinho e façam muito patchwork em 2014. Beijos, meninas!